Você já parou para pensar que talvez o seu cansaço não venha do quanto você faz, mas do que você está tentando controlar? Essa pergunta pode soar desconfortável, mas ela revela uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas? Que se parar por um instante, tudo vai desmoronar. A casa, o trabalho, os filhos, a vida. Talvez você tenha acordado hoje já com a mente acelerada, preocupado com prazos, contas, decisões, como se tudo dependesse exclusivamente de você. É exatamente nesse ponto que muitos de nós vivem, na ilusão de que, se não fizermos tudo com nossas mãos, nada vai acontecer. Mas essa é uma mentira sutil que rouba a nossa paz, o nosso sono e, muitas vezes, a nossa fé. O Salmo capítulo 127 e versos 1 e 2 nos confronta com uma verdade poderosa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Este texto não é um chamado à preguiça, é um chamado à confiança. Não se trata de fazer menos, mas de parar de lutar sozinho. Deus nunca nos chamou para vivermos sobrecarregados, tentando manter tudo sob controle. O controle nunca foi nosso, e tentar tomá-lo para si é a raiz da exaustão que tantos estão sentindo hoje. Imagine um castelo feito de cartas. Você passa horas montando, suando, se dedicando, mas no fim, um vento leve é suficiente para derrubar tudo. Assim é o esforço humano sem a direção divina. Ele parece grande, parece bonito, mas é frágil. Por que insistimos em construir sozinhos? Por que ignoramos a presença do arquiteto do universo e preferimos rascunhar os nossos próprios planos? Talvez porque, no fundo, ainda acreditamos que sabemos o que é melhor. Mas isso nos custa caro. Noites mal dormidas, ansiedade, cansaço da alma. E se hoje, em vez de tentar controlar tudo, você escolhesse confiar e se deixasse Deus construir, mesmo que isso signifique abrir mão do seu plano para viver o dele? Fica comigo até o final deste vídeo, porque há uma mensagem transformadora esperando por você. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora e vem caminhar conosco em fé. Sabe quando uma casa parece linda por fora, mas por dentro há rachaduras escondidas? Muitas vezes é assim que estamos vivendo. Tudo parece estar de pé, funcionando, mas o alicerce está fragilizado. E isso acontece quando tentamos construir a vida sozinhos, baseados apenas no esforço, na lógica humana e não nos planos de Deus. Quando a Bíblia diz que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, está nos lembrando que Deus não é apenas um ajudante na obra da nossa vida. Ele é o arquiteto principal. Ele tem o projeto completo. Ele vê o que nós não vemos. Ele enxerga as futuras tempestades, os pontos de vulnerabilidade, os espaços que precisam de reforço. Tentar construir sem Deus é como levantar uma casa sem fundação. A estrutura pode até subir rápido, pode impressionar os outros, mas no momento da crise, tudo desaba. E quantas vezes já nos vimos assim? Tentando sustentar a família com nossas próprias forças, tentando resolver todos os problemas no trabalho com nossa inteligência limitada, tentando alcançar sonhos que nem sabemos se foram sonhados por Deus para nós. Isso gera um desgaste emocional e espiritual silencioso, mas profundo. Você já percebeu como, às vezes, mesmo fazendo tudo certo, o coração continua inquieto? É o sinal de que algo está sendo construído fora do projeto original. Sem direção divina, até o sucesso pode ser vazio. Mas quando Deus edifica, cada tijolo tem propósito. Ele constrói com equilíbrio. Com ele, há tempo para o trabalho e para o descanso, para a conquista e para a comunhão, para crescer sem se perder de si mesmo.
Talvez hoje o que você mais precise não é de uma nova estratégia, nem de mais esforço. Talvez tudo o que você precisa é reconhecer que não é o arquiteto da sua vida e entregar os projetos nas mãos de quem realmente sabe o que está fazendo. Em vão trabalham. Essas 3 palavras nos convidam a uma reflexão profunda. Será que estou colocando minha energia em algo que Deus não está edificando? E se sim, como discernir isso? A verdade é que nem todo trabalho é abençoado só porque exige esforço. Muitos confundem suor com aprovação divina, como se o simples fato de estarmos ocupados já significasse que estamos fazendo a coisa certa. Mas o Salmo capítulo 127 deixa claro: há trabalho que é vão, inútil, improdutivo, mesmo quando parece admirável aos olhos humanos. Trabalho duro, por si só, não é o problema. A Bíblia honra o esforço, a diligência, a responsabilidade. O próprio apóstolo Paulo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 10, disse: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Mas o alerta do Salmo é sobre trabalhar sem direção, sem descanso, sem propósito. É sobre correr atrás do vento, construir castelos de areia, tentar produzir com as próprias mãos o que só pode vir como fruto da bênção de Deus. Quantas vezes você já investiu tempo, energia, noites mal dormidas em algo que parecia promissor, mas no fim não deu fruto? Ou até deu, mas te deixou mais vazio do que antes? Talvez você estivesse fazendo um trabalho legítimo, mas fora da estação de Deus. Ou talvez estivesse tentando edificar um sonho que não veio do céu, e sim do seu próprio desejo de provar algo ao mundo, ou a si mesmo. A pergunta não é apenas o que estou fazendo, mas para quem estou fazendo e com quem estou fazendo. Porque quando Deus está no centro, até as tarefas mais simples se tornam sementes de algo eterno. Mas quando Ele não está na construção, todo o nosso esforço acaba sendo apenas isso: esforço. É hora de parar e perguntar: esse projeto é meu ou é dele? Essa corrida tem direção divina ou é só cansaço disfarçado de ambição? Você já pensou que descansar pode ser um ato de fé? Vivemos em uma cultura que valoriza o fazer, o produzir, o correr. Descanso para muitos virou sinônimo de preguiça, ou um luxo que só se pode ter quando tudo estiver resolvido. Mas a palavra nos mostra algo diferente. No Salmo capítulo 127, Deus declara que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E isso é revolucionário. Deus está dizendo que há provisão, bênção, direção e cuidado acontecendo mesmo enquanto dormimos. Em outras palavras, você não precisa estar acordado o tempo todo para que as coisas deem certo. Descansar é declarar com o corpo aquilo que cremos com o coração. Deus está no controle. É dizer: Senhor, eu fiz a minha parte, agora confio que o Senhor fará a sua. É entregar o amanhã nas mãos dele e dormir em paz, sem medo do que virá. A ansiedade, por outro lado, é insônia da alma. Ela nos faz pensar que se não estivermos no comando, algo vai dar errado. Mas Deus não precisa da nossa hiperatividade para agir. Ele não depende da nossa produtividade para nos abençoar. Na verdade, muitas vezes é no silêncio, no descanso, na pausa que Ele mais trabalha em nós e por nós. Lembra de quando Jesus acalmou a tempestade no mar? Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele sabia quem estava no comando. Ele sabia que o Pai cuidava de tudo. Esse tipo de confiança permite o sono em meio ao caos. Hoje, talvez o maior desafio para você não seja fazer mais, mas parar e confiar mais. Deixar Deus ser Deus. Reconhecer que se Ele está construindo, então você pode repousar. O descanso é um tipo de oração silenciosa, um amém, que o corpo dá quando a alma está segura em Deus. Família edificada por Deus, menos sobre estrutura física e mais sobre valores eternos. A ansiedade de dar conta de tudo é um sinal de que ainda não entregamos a construção a Deus.
Quantas vezes confundimos o sucesso da nossa casa com conforto, estabilidade financeira ou paredes bem pintadas? Mas a verdadeira edificação de uma família não começa com o que temos, e sim com quem está no centro. Uma casa construída por Deus é sustentada por valores eternos e não por aparências externas. Não adianta termos um lar cheio de móveis novos se a presença de Deus não estiver ali. Não adianta termos filhos bem vestidos se estão famintos de amor e direção. Não adianta termos tudo organizado na agenda se dentro do coração só há correria, preocupação e esgotamento. O Salmo capítulo 127 nos lembra que o Senhor precisa ser o construtor do lar e não apenas alguém que chamamos quando algo quebra. Ele não quer ser um socorro de emergência, mas o fundamento. E quando ele edifica, a casa se torna abrigo de paz, não de tensão. Ela se torna lugar de cura e não apenas de descanso físico. Talvez você esteja lutando para manter tudo em ordem: refeições, boletos, educação dos filhos, casamento, e mesmo assim se sente falhando em tudo. Esse peso constante de dar conta de tudo é um alerta espiritual. Não fomos feitos para carregar sozinhos a construção da nossa família. A ansiedade que sentimos dentro do lar, muitas vezes, é o reflexo da nossa tentativa de ser Deus no lugar de Deus, de controlar tudo, prever tudo, salvar todos. Mas Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos cooperadores, não substitutos do Criador. Talvez hoje seja o momento de parar e dizer: Senhor, edifica a minha casa. Eu entrego meu lar nas tuas mãos. Quero construir contigo. Porque quando a base é espiritual, os frutos são eternos. Pare por um momento e pense: qual área da sua vida está tirando a sua paz ultimamente? Talvez seja o trabalho que não flui, a situação financeira que não melhora, a relação familiar que parece sempre tensa, ou até mesmo aquele sonho que nunca sai do lugar. Agora pergunte a si mesmo: será que estou tentando construir isso com minhas próprias forças, sem ouvir a direção de Deus? É mais comum do que imaginamos. Às vezes, dizemos que confiamos em Deus, mas na prática, estamos tomando todas as decisões sozinhos, agindo conforme nossa lógica, nossa pressa, nosso plano. E quando os resultados não vêm, nos sentimos frustrados, como quem planta muito, mas colhe pouco. Mas há uma verdade poderosa: Deus não abençoa projetos onde Ele não foi consultado. Ele pode até ter misericórdia, mas Ele não é obrigado a sustentar o que Ele não iniciou. Isso não significa que Ele é distante ou rígido. Significa que Ele é sábio e age com propósito. Edificar com Deus é um processo que envolve mais do que orar pedindo força para fazer o que queremos. Envolve ouvir a voz dEle, confiar nos tempos dEle, obedecer mesmo quando não entendemos. Muitas vezes, o maior ato de fé é parar o que estamos fazendo e perguntar: Senhor, essa é realmente a tua vontade para mim? Talvez o motivo pelo qual você se sente cansado demais seja justamente esse. Você está se esforçando muito em algo que Deus não te pediu para fazer. Está colocando tijolos num projeto que Ele não desenhou, e por mais boa intenção que haja, isso não vai produzir o fruto que sua alma precisa. A boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar com Ele. Basta uma oração sincera, uma decisão de abrir mão do controle e dizer: Senhor, me mostra o que é teu e o que é só meu. Eu não quero continuar construindo em vão. Há uma diferença profunda entre uma casa cheia de gente e um lar cheio de paz. Você pode ter uma mesa posta, vozes nos corredores, movimentação o tempo todo, mas ainda assim, um silêncio pesado pairando sobre tudo. A paz não vem da presença de pessoas, ela vem da presença de Deus. Quando o Senhor edifica a casa, Ele não apenas ergue paredes, Ele estabelece um ambiente, Ele molda os relacionamentos, Ele ensina o perdão, Ele derrama sabedoria nas conversas e mansidão nas reações. A casa pode ser simples, pequena, modesta, mas se Deus está ali, há harmonia, descanso e amor.
Agora, quando nós tentamos manter tudo sob nosso próprio controle, até as boas intenções se tornam fonte de tensão. Tentamos organizar cada detalhe, prever cada resposta, corrigir cada erro. E no final do dia, estamos emocionalmente esgotados, espiritualmente secos, fisicamente sobrecarregados. Mas olha que verdade libertadora. Descansar não é desistir. Descansar é confiar. Não significa cruzar os braços, mas sim agir sem angústia. Trabalhar com leveza, decidir com sabedoria, amar com paciência, porque sabemos que não estamos sozinhos nessa construção. Jesus disse em Mateus, capítulo 11, e versos 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a promessa para quem caminha com ele. O fardo se torna leve, não porque a vida fica mais fácil, mas porque agora você sabe em quem confiar. Porque quando Deus constrói, Ele também sustenta. E onde Ele habita, a paz permanece. Você já viveu aquele tipo de dia em que parece estar vigiando tudo o tempo todo? Controlando horários, mensagens, decisões, crianças, contas, reuniões? Tudo sob os seus olhos, tudo nas suas mãos. Mas ainda assim, com a sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento? Isso acontece porque, mesmo com toda a nossa vigilância, a paz não depende do que conseguimos prever ou controlar. O Salmo capítulo 127 nos ensina: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, não importa o quanto você esteja atento, se Deus não estiver protegendo, você continua vulnerável. Vivemos em alerta constante, mas muitas vezes esquecemos que o verdadeiro descanso não está em evitar problemas, e sim em confiar naquele que cuida mesmo quando não vemos. Não é errado se planejar, se organizar, estar atento. O problema é quando o nosso senso de segurança vem só disso. Quantas noites você já passou pensando em tudo o que poderia dar errado? Quantos dias vividos com o coração apertado, mesmo sem motivo aparente? Isso é fruto de um coração que vigia sem confiar, que observa tudo, mas esquece de se render, que tenta resolver tudo, mas não se entrega ao cuidado de Deus. Mas há um lugar onde o coração encontra sossego. Jesus nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, resolva tudo e depois venha a mim. Ele disse, venha cansado mesmo, sobrecarregado mesmo, e ele vai te aliviar. A vigilância sem fé é exaustão, mas a vigilância com fé é sabedoria aliada à confiança. É olhar o mundo com atenção, mas com a certeza de que, no fim das contas, a cidade está segura porque Deus está guardando. Há um momento na caminhada da fé em que a gente percebe algo libertador. O peso da vida não some, mas ele muda de lugar. Ele deixa de estar nos nossos ombros e passa para as mãos de Deus. Jesus nunca prometeu ausência de dificuldades, mas ele prometeu presença constante e alívio verdadeiro. No livro de Mateus, capítulo 11, e versos 28 a 30, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo traz uma imagem muito forte. O jugo é uma peça que unia dois bois para arar a terra. Jesus está dizendo: venha andar comigo, vamos caminhar juntos. Deixa que eu carrego o peso com você. E quando ele carrega, a alma respira, a mente desacelera, o coração para de viver em modo de alerta constante. Construir a vida com Deus não é viver sem esforço, mas é viver sem desespero. Não é ausência de luta, é presença de paz. Não é que os problemas desaparecem, é que agora eles já não te esmagam. Você começa a perceber que há uma graça operando nos bastidores. As portas se abrem sem que você force. As respostas chegam quando você descansa. As pessoas certas aparecem quando você para de correr atrás de aprovação. É o que o salmista quis dizer quando escreveu:
Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Isso não é mágica. É o resultado de uma vida edificada por Deus, não por ansiedade. Uma vida onde você ainda age, ainda trabalha, ainda se move, mas não se angustia enquanto faz isso. Porque sabe, Deus está construindo algo maior do que você consegue enxergar. E quando Ele constrói, tudo encontra o seu lugar. Você já percebeu como é fácil confundir movimento com progresso? A gente corre, trabalha, tenta resolver, busca soluções e parece que está avançando. Mas nem sempre se mover significa estar indo na direção certa. Às vezes, a pressa é só um disfarce da falta de escuta. No reino de Deus, a construção começa com a escuta, não com a ação. Antes de levantar paredes, Deus nos chama a ouvir. Antes de fazer planos, Ele nos convida a entregar. Mas a nossa tendência humana é agir primeiro e perguntar depois. E quando as coisas dão errado, a gente ora pedindo que Ele conserte o que a gente nunca entregou a Ele no início. Lembra de Abraão? Deus deu a promessa de um filho, mas ele tentou antecipar os planos de Deus com suas próprias decisões e colheu dores por isso. Quantas vezes fazemos o mesmo? Tentamos ajudar Deus, construindo do nosso jeito, na nossa hora, com os nossos métodos. Mas os resultados de uma construção apressada são sempre frágeis. Quando Deus constrói, Ele começa pelo fundamento: confiança, obediência, escuta. E isso exige tempo, exige paciência. Às vezes exige esperar, enquanto todos ao nosso redor parecem já estar na frente. Mas é justamente aí que Ele trabalha em silêncio, alinhando o nosso coração à sua vontade. Obediência não é passividade, é discernimento, é saber a hora de agir e a hora de esperar. É fazer o que Deus mandou, não o que a ansiedade gritou. Talvez o que esteja faltando hoje não seja força, e sim clareza. Clareza que vem da presença de Deus, da palavra, do silêncio em oração. Porque quando Deus dá a direção, o peso diminui. A alma descansa e a construção avança com propósito, não com desgaste. Não tenha medo de parar e perguntar: Senhor, estou mesmo construindo contigo ou só tentando fazer dar certo do meu jeito? Talvez você tenha percebido, ao longo dessa reflexão, que existem áreas da sua vida onde você tem lutado demais e confiado de menos. Áreas onde o cansaço tomou o lugar da paz e o controle se tornou uma prisão. Mas hoje, Deus te chama para algo diferente. Ele não quer apenas te dar forças para continuar construindo. Ele quer assumir o projeto com você. Ele quer alinhar os sonhos dele com os seus, abençoar o que você está fazendo ou até mesmo te mostrar que há um caminho melhor. E tudo começa agora, com um momento de rendição. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nós te agradecemos pelo dom da vida, por mais um dia, por cada oportunidade que se renova com a tua misericórdia. Obrigado por estar conosco mesmo quando não percebemos. Obrigado porque, mesmo enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Pai, hoje colocamos diante de Ti os nossos planos, os nossos projetos e até mesmo os nossos fardos. Reconhecemos que muitas vezes temos tentado construir sozinhos, em casa, no trabalho, nos relacionamentos, e por isso estamos cansados, sobrecarregados, frustrados. Mas a Tua palavra nos lembra no Salmo capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E hoje, nós não queremos mais viver em vão. Não queremos desperdiçar energia em construções sem direção. Queremos ser guiados por Ti, fortalecidos por Ti, edificados em Ti. Entregamos a Ti nossa casa, nossa família, nossos sonhos. Toma as rédeas do nosso coração e nos ensina a descansar. Não apenas a descansar fisicamente, mas a descansar na alma, confiando que o Senhor é fiel para guardar, prover, sustentar e conduzir tudo conforme o Teu plano perfeito. Senhor, ensina-nos a reconhecer quando o esforço já passou do limite saudável.
Dá-nos discernimento para identificar onde estamos lutando sozinhos e coragem para entregar. Que nossa rotina seja marcada por sabedoria. Que nossas decisões nasçam da oração, não da ansiedade. E que nosso lar seja um lugar de paz, construído sobre a Tua presença e não apenas sobre as nossas tentativas humanas. Senhor, que hoje sejamos lembrados de que o Senhor aos seus amados dá enquanto dormem. Que possamos dormir em paz, viver em paz e trabalhar com paz, porque a nossa confiança está em Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, declare isso nos comentários com fé, escrevendo: Eu descanso porque Deus está construindo. Essa simples frase é uma forma de você selar o que Deus começou hoje aí dentro de você. E pode ter certeza, quando Deus constrói, a paz é o alicerce, e o descanso é o sinal de que você está no caminho certo. Não guarde isso só para você. Envie este vídeo para alguém que está tentando carregar o mundo nas costas. Talvez tudo o que ela precise ouvir hoje seja: você não precisa construir sozinho. E se você deseja continuar essa caminhada de fé conosco, inscreva-se no canal agora. Aqui, todos os dias temos uma palavra devocional para renovar sua alma e fortalecer sua confiança em Deus. Que o seu dia seja leve, abençoado e cheio de direção. Nos vemos no próximo devocional.